Enquanto assistia à série Arcane, lembrei do mito de Prometeu, o titã que roubou o fogo divino dos deuses para entregá-lo à humanidade. Mas Jason, essa história é como um Prometeu, se você pensar bem. Esse fogo mitológico que Prometeu nos deu simboliza a tecnologia, e é por isso que podemos vê-lo como um símbolo de progresso, mas também como algo que eventualmente foi usado como instrumento de destruição. Da mesma forma, a tecnologia Hextech, que Jason e Victor desenvolveram, trouxe grandes benefícios para Piltover, mas também em um ponto foi utilizada para fins de guerra, o que em um futuro alternativo acabou por consumir tudo. Prometeu e Jace não tinham más intenções ao trazer esse fogo simbólico. No entanto, as boas intenções nem sempre trazem boas consequências. Então, assim como Prometeu foi condenado a estar acorrentado e a morrer diariamente, Jace é obrigado a corrigir seus erros e a sofrer emocionalmente por ter aberto as portas do inferno com as melhores das intenções. Um dos grandes temas da série Arcane é, sem dúvida, a tecnologia, seus perigos e sua utilização. No entanto, é o contexto sociopolítico. Refiro-me a esta luta entre Piltover e Zaun, e a complexidade de seus personagens que elevam esta série a outro nível, pois a história nos faz empatizar com eles e com as decisões que tomam, embora saibamos que nem sempre são as corretas. Por que os apoiamos quando tomam decisões ruins? Porque a história faz você entender o contexto. E é justamente sobre todo o contexto social, político e filosófico apresentado na série Arcane que falaremos no vídeo de hoje. Meu nome é Go, o Monitor Geek, e hoje vamos falar bastante sobre Arcane. A sério. Vamos falar sobre os temas que foram vistos na série Arcane. Não joguei League of Legends e desconheço o lore. Se você acredita que há informações dos videogames que complementam bem o que vou expor, deixe-as nos comentários para todos lerem. Iniciemos a análise pelo contexto social. Piltover e Zone são duas faces da mesma moeda. Cidades irmãs unidas por limites geográficos, mas divididas por questões sociais e econômicas. Por um lado, Piltover é a chamada Cidade do Progresso, uma cidade que funciona como um centro comercial e de grande inovação tecnológica, onde muitas das grandes mentes científicas de cada geração são educadas em sua academia. Por outro lado está Zaun, uma cidade industrial e poluída onde as pessoas recorrem frequentemente ao comércio ilegal ou ao tráfico de substâncias para poderem sobreviver no seu dia a dia. Mas acho que uma das maiores diferenças entre essas duas cidades é a maneira como percebem a tecnologia, pois enquanto em Piltover a tecnologia representa esse brilhante farol de luz que os leva para um futuro melhor, em Zaun a tecnologia parece ser impulsionada basicamente pelo desejo de sobreviver nas difíceis condições que lhes foram impostas, onde até mesmo o ar limpo e a luz solar são escassos. Esse cenário social torna a relação entre as duas cidades muito tensa. Por um lado, os habitantes de Piltover vivem pensando que os de Zaun são pessoas inerentemente perigosas, porque é verdade que eles cometem mais crimes. Porém, a série mostra que o governo de Zaun ignora seus habitantes. Um conselho de pessoas formado apenas por famílias de Piltover que frequentemente ignoram ou menosprezam os problemas de Zaun, por isso eles têm menos oportunidades para sobreviver de maneira completamente honesta. É por isso que líderes sociais como Silco buscam independência, embora nem sempre da melhor maneira, porque sentem que os problemas de Zaun seriam melhor gerenciados por eles. Então, algo interessante que a série nos propõe é que não é que Piltover tenha uma maior fibra moral e que por isso cometem menos crimes, mas sim que eles têm menos necessidade de cometê-los. De fato, há vários pontos da trama em que vemos como até mesmo essas grandes famílias de Piltover cometem atos de corrupção não por necessidade, mas para conseguir itens de luxo. Cada cidade tem seus problemas e pecados, nenhuma é retratada como totalmente boa ou má. O que torna essas histórias sobre tecnologia relevantes é o fato de parecerem reais no atual contexto social, político e econômico. Será que existem coisas que é melhor não descobrir? Nos episódios iniciais de Arcane, o Hextech é apresentado como uma revolução tecnológica, unindo magia e ciência. Jace e Victor almejavam melhorar a vida dos cidadãos com essa inovação. Mas logo isso deixa de ser uma história sobre inovação e se torna um aviso. Conforme os episódios avançam, várias pessoas veem potencial de destruição nesta tecnologia e começam a usá-la em armas. Algo que aconteceu em nosso mundo. Basta lembrar que a energia nuclear também foi concebida como uma maravilha tecnológica que nos ajudaria a gerar energia limpa e teria aplicações benéficas em campos como a medicina. Porém, seu desenvolvimento também trouxe a ameaça das armas de destruição em massa. Algo que vimos durante a Segunda Guerra Mundial quando os Estados Unidos liberaram este novo poder nas cidades de Hiroshima e Nagasaki e que posteriormente se tornou uma ameaça mundial, já que diferentes países começaram a produzir e armazenar este tipo de armas.
De fato, quando foi realizada a primeira prova de uma bomba nuclear em 16 de julho de 1945, alguns cientistas temiam que essa explosão pudesse desencadear uma reação em cadeia que basicamente acabaria por incendiar a atmosfera e aniquilar a vida na Terra. Isso reforça um dos pontos apresentados pela série. O fato de que podemos fazer algo não significa que devemos. E que o verdadeiro perigo nem sempre reside na descoberta em si, mas na ética com que é gerida, pois às vezes o custo de uma tecnologia pode ser maior do que os benefícios que ela poderia nos trazer. Essa abordagem científica mais cautelosa e ética é vista através do personagem Heimerdinger, que constantemente reflete sobre como as tecnologias poderiam ser usadas para outras finalidades. De fato, a princípio, ele se opõe ao uso de Hextech devido ao seu potencial destrutivo. Porém, quando Jace prova que sua tecnologia funciona, o Conselho decide implementá-la de imediato, pois traz um grande benefício econômico. Como políticos comuns priorizam o benefício econômico em detrimento das possíveis consequências negativas, algo comum no mundo real. Mais adiante, quando Joss e Victor querem ir além com a tecnologia Hextech e levá-la às massas, Heimerdinger pede que eles pensem com cuidado e que tirem um tempo para pensar nos impactos negativos da tecnologia que pretendem apresentar. Por isso sugere que esperem uma década. Seus alunos obviamente não querem esperar e os políticos menos ainda. E é aqui que as coisas saem do controle, pois nem Jace nem Victor consideraram algo que Heimerdinger disse na série. Nenhuma grande ciência deveria colocar vidas em perigo. Por outro lado, Zaun possui a tecnologia própria com grande potencial destrutivo. Estou me referindo ao uso do brilho. O brilho da série Arcane é uma substância altamente viciante que dá a quem a consome uma grande força e resistência. No entanto, traz consigo um alto custo, pois tem efeitos colaterais físicos e mentais que deformam aqueles que o consomem, além de que sua produção, tráfico e controle devastaram grande parte da zona. Apesar dos efeitos negativos, o brilho nasceu do desejo do cientista Zing de curar a humanidade e sua filha da grande doença que nos aflige a todos, a morte. Mas as intenções não são tudo. Zing é o tipo de cientista que acredita que o progresso requer sacrifício. Então ele experimentou de maneira pouco ética com pessoas e seres vivos como o Rio, um animal exótico com habilidades regenerativas. Quais limites éticos devemos ter ao experimentar, mesmo por uma boa causa? O mundo real é um exemplo disso. Podemos ver isso no experimento de Tuskegee, onde o governo dos Estados Unidos enganou 600 homens afro-americanos, a maioria pobres, para observar como a sífilis progredia sem tratamento. Apesar de lhes ter sido prometido uma cura e atenção médica, eles nunca a receberam porque não era o objetivo do experimento. Este caso da vida real e este elemento da cidade arcana certamente nos fazem pensar se o progresso médico deve ser alcançado a qualquer custo e sem considerar as consequências morais. Além disso, é o brilho que faz Piltover ter tanto medo de Zaun, por isso, durante a primeira temporada, o Conselho considera cada vez mais viável o uso de Hextech como arma para enfrentar Zaun após os distúrbios que deixaram vários Enforcers sem vida. Em um ponto da trama, quando a situação do brilho se torna insustentável, Jace toma a decisão de declarar guerra à produção dessa substância. No entanto, após uma única missão, ele percebe que não está pronto para lidar com as consequências da guerra quando tira a vida de uma criança. O interessante de tudo isso é que nós, como espectadores, entendemos o ponto de vista de Zaun, que estão tentando sobreviver em um mundo que os oprimiu por anos. Mas também entendemos por que Piltover basicamente os considera tristes. Então, de certa forma, você entende por que cada lado toma decisões tão destrutivas. No final da primeira temporada, a guerra é declarada por Jinx, que conseguiu decifrar a tecnologia Hextech e lançou um ataque direto ao Conselho de Piltover. Porém, os efeitos negativos do Hextech são visíveis em outros usos além da guerra. Outro personagem muito interessante na série é o Echo, que também tem essa fascinação pela tecnologia e ciência, mas por ser parte da zona, ele se esforça para que suas ideias beneficiem diretamente sua comunidade. Então ele cria, junto com outras pessoas, uma espécie de santuário à sombra de uma grande árvore. Infelizmente, as folhas desta árvore começam a cair e Echo, com a ajuda de Jace e Heimerdinger, deduzem que essa degradação se deve ao fato de que o uso do Hextech está incomodando de certa forma o arcano. Adorei essa analogia porque ela nos fala, através da magia, do impacto ecológico que muitas vezes não consideramos com a nova tecnologia. Um caso atual e relevante podemos encontrar no uso da inteligência artificial e dos centros de dados, pois para operar, esses sistemas consomem grandes quantidades de energia e eletricidade para o funcionamento de seus servidores. Além disso, em muitos casos é necessário água para resfriá-los, o que nos fala de um consumo de milhões de litros de água por ano. Quem paga regularmente esse custo ecológico?
São as vilas mais marginalizadas, não as grandes cidades. Assim como em Arcane, o impacto ecológico das novas tecnologias é frequentemente invisível para as grandes cidades, mas certamente há populações que arcam com esse custo. Mas meu episódio favorito da segunda temporada foi, sem dúvida, o 7º, intitulado Vamos Fingir que é a Primeira Vez. Echo acorda confuso após encontrar a abóbada Hextech e quando abre os olhos parece estar em um sonho, onde várias pessoas do seu passado nunca se foram. Sam parece estar prosperando e o Hextech nunca foi inventado. Mas algo deste capítulo que talvez você não tenha notado é que cada um dos protagonistas nos fala de um ponto diferente ao ver a ciência. Jace tentou ajudar a humanidade com sua tecnologia Hextech, mas rapidamente se viu envolvido em um jogo político onde tinha que satisfazer primeiro as necessidades econômicas e os caprichos de alguns ricos e eventualmente viu como sua tecnologia foi utilizada para a guerra. Por isso, neste episódio, o vemos lidar de frente com as consequências de seus atos, tendo que sobreviver nas ruínas do que uma vez foi Piltover. Echo é uma mente científica, mas sempre colocou sua comunidade em primeiro lugar. Ele desperta em um mundo onde Sound celebra a tecnologia e a inovação, pois são as ferramentas que ajudaram a cidade e as pessoas comuns a progredir. Através deste mundo alternativo, a série nos diz que talvez haja tecnologias que seria melhor não desenvolver. Mas apesar de que Echo poderia ser feliz aqui junto a Powder, seu senso de responsabilidade o obriga a retornar à sua linha do tempo. No final, tanto Jace quanto Echo têm um papel crucial na batalha decisiva. Talvez porque cada um deles conseguiu dar uma breve olhada no que bem poderia ter sido. A sabedoria popular diz que o caminho para o inferno está cheio de boas intenções. Essa frase ecoa profundamente ao assistirmos Arcane. A tecnologia Hex de Kilbrilo não nasceu da maldade, mas de um desejo legítimo de progresso e sobrevivência. No entanto, cada uma dessas criações teve consequências positivas e negativas, então a série nos lembra que o impacto de nossas decisões não depende apenas de nossas intenções, mas também do contexto social e do momento em que estamos vivendo. Portanto, a série Arcane levanta uma questão desconfortável: até que ponto o custo do progresso é justificável? Cada avanço, tanto na série quanto no mundo real, carrega consigo um preço invisível, seja na forma de desigualdade social, destruição ecológica ou conflitos morais. No final, o que a série nos diz é que não há soluções ou respostas fáceis. Não há escolhas brancas ou negras, mas sim uma infinidade de nuances de cinza, onde as boas intenções nem sempre são suficientes para nos tirar das sombras. Ei, sim, muita filosofia, muita análise, mas eu te recomendei Arcane para que você ouvisse o personagem que eu fiz, não para que você fizesse um vídeo sobre ele. Será engraçado quando ele descobrir que você assistiu a série em inglês? Espero que tenha gostado desta análise sobre a série Arcane. Se você é novo no canal, confira esses outros vídeos onde abordo temas filosóficos e morais que podem te interessar. Então não se esqueça de se inscrever. Isso é tudo por hoje. Eu sou Gol, o Monitor Geek, e continue vendo além do óbvio.